Agnes Grey, de Anne Bronte. Capítulo 1. O Presbitério. Todas as histórias verdadeiras contêm ensinamentos. Em algumas, entretanto, o tesouro pode ser difícil de encontrar, e quando encontrado, se mostra tão insignificante que o fruto seco e murcho mal compensa o trabalho de quebrar a noz. Se esse é ou não o caso da minha história, não tenho competência para julgar. Às vezes penso que ela pode ser útil para alguns e uma distração para outros, mas o mundo há de julgar por si mesmo. Protegida por minha própria obscuridade, pela passagem dos anos e por alguns nomes fictícios, não temerei me arriscar, e vou tornar público, com toda a honestidade, o que não revelaria ao amigo mais íntimo. Meu pai era um clérigo do norte da Inglaterra, merecidamente respeitado por todos que o conheciam. Em sua juventude, vivera de forma bastante respeitável das rendas de um reduzido benefício paroquial e de um pequeno terreno que lhe pertencia. Minha mãe, que se casou com ele contra o desejo da família, era uma mulher de personalidade, filha de um proprietário de terras. Em vão se tentou explicar a ela que, ao se tornar esposa de um clérigo pobre, teria de abrir mão de sua carruagem, da sua criada e de todos os luxos e elegâncias da riqueza, que para ela eram basicamente as necessidades da vida. Uma carruagem e uma criada eram grandes conveniências, porém, graças a Deus, ela tinha pés para caminhar e mãos para cuidar de si mesma. Uma casa elegante, com jardins amplos, não era coisa a ser desprezada, mas ela preferia viver numa cabana com Richard Grey a viver num palácio com qualquer outro homem deste mundo. Ao descobrir que nenhum argumento seria aceito, meu avô disse ao casal de namorados que poderiam se casar se assim desejassem, mas que ao fazê-lo a filha perderia o direito a qualquer fração de sua fortuna. Esperava assim esfriar o ardor dos dois, mas estava errado. Meu pai conhecia bem demais o grande valor da minha mãe para não perceber que ela por si só era uma fortuna. E se ela consentia em embelezar o seu humilde lar, ele devia ser feliz por tê-la em quaisquer termos. Por sua vez, ela preferia trabalhar a ser separada do homem que amava, cuja felicidade era sua maior realização, e que já era um só com ela, em alma e coração. Então,
a sua parte na herança foi engordar a bolsa de uma irmã mais esperta, que se casou com um rico nababo, e ela, para espanto e piedoso pesar de todos que a conheciam, foi se enterrar na paróquia de uma aldeia entre as montanhas de. Ainda assim, apesar de tudo isso e apesar do caráter forte da minha mãe e dos caprichos do meu pai, acredito que se poderia procurar por toda a Inglaterra sem encontrar um casal mais feliz. Dos 6 filhos, minha irmã Mary e eu fomos as únicas que sobreviveram aos perigos enfrentados por bebês e crianças pequenas. Por ser 5 ou 6 anos mais nova que minha irmã, fui tratada como a caçula, a menina mimada da família. Pai, mãe e irmã, todos combinados para me mimar. Não por uma indulgência tola que me tornaria rabugenta e ingovernável, mas pela bondade sem fim que me tornava incapaz e indefesa, despreparada para a luta diante das inquietações e dos infortúnios da vida. Mary e eu fomos criadas no mais estrito isolamento. Minha mãe, por ser muito preparada e bem informada, e por apreciar a tarefa, assumiu todo o encargo da nossa educação, com exceção do latim, que meu pai se incumbiu de nos ensinar. E assim, nós nunca chegamos a ir à escola. Como não havia uma sociedade na região, nossa única relação com o mundo consistia em alguma grande festa diurna de quando em quando, na qual comparecíamos apenas para não sermos estigmatizadas, como orgulhosas demais para nos relacionar com os agricultores e comerciantes da vizinhança, e uma visita anual ao nosso avô paterno, quando ele, nossa boa avó, uma tia solteira e 2 ou 3 senhoras e cavalheiros idosos eram as únicas pessoas que víamos. Às vezes, nossa mãe nos contava histórias e episódios de sua juventude que, apesar de nos entreter bastante, em geral despertavam, pelo menos em mim, um desejo secreto de ver um pouco mais do mundo. Eu pensava que ela devia ter sido muito feliz naquela época, mas nunca pareceu sentir falta do passado. Já meu pai, que não era nem tranquilo, nem alegre por natureza, costumava se atormentar indevidamente, pensando nos sacrifícios que sua querida esposa fazia por ele, e se ocupava constantemente em aquietar maneiras para aumentar nossa parca fortuna. Em vão, nossa mãe lhe assegurava que estava muito satisfeita e que, se ele se dispusesse a guardar um pouco para as filhas, teríamos muito.
tanto para o tempo presente como para o porvir. Mas economizar não era o forte do meu pai, que não se endividava. Pelo menos minha mãe cuidava para que ele não o fizesse. Mas, enquanto tivesse dinheiro, precisava gastá-lo. Gostava de ver a casa confortável e sua mulher e filhas bem vestidas e bem cuidadas. E, além disso, era caridoso por temperamento e gostava de dar aos pobres conforme os seus meios ou como pensava alguns, além deles. Mas, finalmente, um bom amigo lhe sugeriu um modo de dobrar de uma só vez seus bens e depois aumentá-los até um valor incalculável. Esse amigo era um mercador, um homem de espírito empreendedor e talento incontestável, que por carência de capital enfrentava dificuldades nas suas atividades mercantis. Propôs generosamente dar uma parcela justa dos seus lucros se meu pai lhe confiasse aquilo de que pudesse dispor, e acreditava poder prometer com segurança que qualquer soma que meu pai decidisse colocar em suas mãos lhe proporcionaria lucros e 1 centavo para cada centavo colocado. O pequeno patrimônio foi rapidamente vendido e a totalidade do preço de venda foi depositado nas mãos do mercador amigo, que embarcou de imediato sua carga e se preparou para a viagem. Meu pai ficou encantado, assim como todas nós, com as perspectivas animadoras. Nossa renda, é verdade, ficara reduzida ao pequeno salário do cargo eclesiástico, mas meu pai parecia pensar que não havia necessidade de ser prudente e restringir nossos gastos. Assim, com uma conta corrente com o Sr. Jackson, outra com o Sr. Smith e uma terceira com o Sr. Robson, vivemos com ainda mais conforto que antes, embora minha mãe afirmasse que deveríamos nos manter dentro dos limites, pois nossas perspectivas de riqueza eram, na melhor das hipóteses, precárias. Se meu pai tivesse confiado tudo à sua administração, nunca teria achado que tínhamos pouco, mas, afinal, ele era incorrigível. Quantas horas felizes Mary e eu passamos bordando sentadas ao lado do fogo ou passeando pelas colinas cobertas de urzes ou à toa sob o salgueiro, a única grande árvore do jardim, falando da felicidade futura de nossa família, do que faríamos, veríamos e possuiríamos, sem nenhuma base mais firme
para nossos sonhos, a não ser as riquezas que cairiam sobre nós, vindas do sucesso das especulações do honrado mercador. Nosso pai era quase tão crédulo quanto nós, só que fingia não levar tudo tão a sério. Expressava suas brilhantes esperanças e expectativas otimistas em brincadeiras e gracejos que sempre me pareceram extremamente espirituosos e alegres. Nossa mãe ria deliciada ao vê-lo tão esperançoso e feliz, mas temia por ele confiar demais naquilo tudo. E uma vez a ouvi sussurrar ao sair da sala, que Deus permita que ele não se desaponte, não sei se iria suportar. E ele se desapontou amargamente. Tudo caiu sobre nós, como uma trovoada. O navio que continha a nossa fortuna tinha naufragado e ido ao fundo, com toda a mercadoria e vários tripulantes, além do próprio mercador. Sofri muito por ele, sofri pela queda dos nossos castelos no ar, mas, com a flexibilidade da juventude, logo me recuperei do choque. Embora a riqueza tivesse seus encantos, a pobreza não tinha terrores. Para uma jovem inexperiente como eu. De fato, para dizer a verdade, havia alguma coisa divertida na ideia de enfrentar dificuldades e depender de nossos próprios recursos. Só esperava que papai, mamãe e Mary tivessem a mesma disposição que eu. Então, em vez de lamentar as calamidades, nos lançaríamos alegremente à tarefa de remediá-las. E quanto maiores as dificuldades, mais duras seriam as nossas privações, e maior deveria ser nossa alegria em enfrentar esta e nosso vigor na luta contra aquelas. Mary não lamentou, mas meditava continuamente sobre uma infelicidade e mergulhou num estado de abatimento do qual nenhum esforço meu conseguia despertá-la. Não conseguia fazê-la encarar a questão por seu lado mais alegre como eu. Na verdade, eu tinha tanto medo de ser acusada de frivolidade infantil ou de insensibilidade tola que guardava para mim a maioria das minhas ideias animadoras e intenções alegres, pois sabia bem que elas não seriam apreciadas. Minha mãe só se preocupava em consolar meu pai, para pagar nossas dívidas e cortar nossos gastos de todas as formas que podia. Mas meu pai estava totalmente prostrado, saúde, força e vigor afundaram sob o golpe,
e ele nunca conseguiu recuperá-los por completo. Em vão, minha mãe lutou para animá-lo, apelando à sua religiosidade, à sua coragem, ao seu afeto por ela e por nós. Esse afeto era o seu maior tormento. Por nossa causa, ele havia desejado tão ardentemente aumentar sua fortuna. Era por nós que tinha emprestado tanto brilho às suas esperanças, e era por nós que sentia tanta amargura e infelicidade. Agora se atormentava de remorso por não ter ouvido os conselhos da minha mãe. Eles o teriam salvado, pelo menos, do peso adicional das dívidas. Ele se censurava em vão por tê-la tirado do conforto, da tranquilidade e do luxo da sua situação anterior, para sofrer com ele as preocupações e a labuta da pobreza. Mortificava-se ao ver aquela mulher esplêndida e educada, antes cortejada e admirada, transformada numa dona de casa ativa, com a cabeça e as mãos constantemente ocupadas com os trabalhos e a economia da casa. Mesmo a disposição com que ela cumpria aqueles deveres, a alegria com que suportava os reveses e a bondade que a impedia de imputar a ele qualquer culpa, eram deturpadas pelo tormento do meu pai, transformadas em novas razões para seus sofrimentos. E assim o corpo se tornava presa da mente e desorganizava-lhe o sistema nervoso, o que, por sua vez, aumentava os transtornos de sua mente, até que, por ação e reação, a saúde do nosso pai foi se perdendo, e nenhuma de nós era capaz de convencê-lo de que nossa situação não era tão sombria, tão completamente sem esperança como a sua mórbida imaginação a representava. A útil carruagem aberta foi vendida, junto com o cavalo bem alimentado. O velho querido, cujos dias, assim tínhamos planejado, terminariam em paz, sem nunca sair das nossas mãos. A pequena garagem de carruagens e o estábulo foram alugados. O jovem empregado e as duas serviçais mais eficientes, por serem as mais caras, foram dispensadas. Nossas roupas foram remendadas, viradas e cerzidas até o último limite de decência, com exceção dos pratos favoritos do meu pai. Nossa comida, sempre modesta, era agora simplificada a um grau sem precedentes. Nosso carvão e velas eram penosamente economizados. O par de velas foi reduzido a um só.
usado com a máxima parcimônia. O carvão, sob a grelha, meio vazia, era utilizado com cuidado, especialmente quando meu pai estava fora nos seus deveres paroquiais ou confinado ao leito por doença. Então, nos sentávamos com os pés apoiados no guarda-fogo da lareira, junto às brasas mortiças de tempos em tempos, espalhando sobre elas, por vez, uma leve poeira e fragmentos de carvão, apenas para mantê-las vivas. Nossos tapetes ficaram gastos e esgarçados com o tempo, mais remendados e cerzidos que as nossas roupas. Para economizar o gasto de um jardineiro, Mary e eu decidimos manter nós mesmas o jardim em ordem e todo o trabalho da cozinha e da casa que não pudesse contar com uma serviçal era feito por minha mãe ou por minha irmã, com minha pequena ajuda ocasional. Muito pouca, porque, apesar de já ser uma mulher na minha própria avaliação, ainda era uma criança na avaliação delas. Minha mãe, como a maioria das mulheres ativas e controladoras, não recebera a graça de filhas muito ativas. Por essa razão, por ser tão inteligente e diligente, ela nunca foi tentada a confiar suas obrigações a nenhuma de nós. Pelo contrário, se dispunha a agir e pensar tanto pelos outros como por si mesma, e qualquer que fosse o trabalho a ser feito, ela sempre pensava que ninguém mais o faria tão bem como ela própria, de forma que sempre que eu me oferecia para ajudá-la, recebia como resposta: "Não, querida, não há nada para você fazer aqui. Vá ajudar sua irmã ou convide-a para um passeio. Diga-lhe que não deve ficar tanto tempo em casa, senão vai ficar magra e triste. Mary, a mamãe me mandou ajudar você ou levá-la para um passeio. Diz que você vai ficar magra e triste se permanecer constantemente em casa. Ajudar-me você não pode, Agnes, e não posso sair com você. Tenho muito a fazer. Então, me deixe ajudá-la. Na verdade, você não pode, querida. Vá praticar a sua música ou brincar com os gatinhos." Havia sempre muita costura, mas eu não tinha aprendido a cortar nenhuma peça de roupa e, com exceção de bainhas e costuras simples, pouco podia fazer, pois as duas afirmavam que era muito mais fácil fazerem elas próprias o trabalho que prepará-lo para mim. Além do mais, elas preferiam me ver estudando ou me divertindo.
eu teria tempo de sobra para me dedicar ao trabalho como uma séria matrona quando a minha gatinha favorita se tornasse uma gata velha e sossegada. Naquelas circunstâncias, embora eu não fosse muito mais útil que uma gatinha, meu ócio não era inteiramente desculpável. Com todas as nossas dificuldades, só uma vez ouvi minha mãe se queixar da falta de dinheiro. Quando o verão se aproximava, ela certa vez disse a mim e a Mary: seria muito bom se o pai de vocês pudessem passar algumas semanas numa estação de águas. O ar marinho e a mudança de ambiente fariam um bem enorme para ele. Mas como vocês sabem, não temos dinheiro, disse ela com um suspiro. Nós duas desejávamos muito que isso fosse possível e lamentávamos demais que não fosse. Bem, não adianta se queixar. Talvez possamos, afinal, fazer alguma coisa para tornar possível esse projeto. Mary, você é uma ótima desenhista. O que me diz de fazer alguns belos desenhos e, juntamente com aquarelas que você já pintou, emoldurá-los e tentar vendê-los a algum comerciante de quadros que seja capaz de reconhecer seus próprios méritos? Eu adoraria, mamãe, se a senhora acredita que eles podem ser vendidos e por um preço que vale a pena. Sempre vale a pena tentar, meu bem. Reúna os desenhos e vou tentar encontrar um comprador. Eu queria poder fazer alguma coisa, falei. Você, Agnes, bem, quem sabe, você também desenha muito bem. Se escolher algo simples como tema, ouso dizer que será capaz de produzir alguma coisa que teremos orgulho em exibir. Mas eu tenho outro plano, mamãe, há muito tempo. Só não tive coragem de mencioná-lo. É mesmo? Por favor, diga-nos o que é. Gostaria de ser uma preceptora, falei. Minha mãe soltou uma exclamação de surpresa e riu. Minha irmã largou o trabalho atônita e exclamou: você, uma preceptora, Agnes? Como pode sonhar com algo assim? Bem, não vejo nada de tão extraordinário nisso. Não estou dizendo que sou capaz de instruir moças mais velhas, mas tenho certeza de que sou capaz de ensinar as crianças pequenas e gostaria demais disso. Gosto muito de crianças. Por favor, deixe-me tentar, mamãe. Mas, meu bem, você ainda não aprendeu nem a tomar conta de si mesma. E meninas pequenas exigem muito mais instrução
e experiência do que as mais velhas. Mas, mamãe, já passei dos 18 anos. Sou capaz de cuidar de mim mesma e também de outros. A senhora não conhece nem a metade do saber e prudência que possuo, porque nunca fui testada. Pense apenas, disse Mary, no que você faria numa casa cheia de estranhos, sem contar comigo ou com a mamãe para conversar e agir por você, com um grupo de crianças além de você mesma para cuidar, e ninguém a quem recorrer para pedir conselhos. Você nem saberia que roupas vestir. Você acha, porque sempre faço o que você diz, que não tenho ideias próprias, mas basta me testar. É tudo que eu peço e verá do que sou capaz. Naquele momento, meu pai entrou e lhe foi explicado o tema da nossa discussão. O que, minha pequena Agnes, uma preceptora? E apesar de sua melancolia, riu da ideia. Sim, papai, e não fale nada contra, eu gostaria muito, e tenho certeza de que seria capaz de lidar com tudo com muito prazer. Mas, meu bem, não podemos viver sem você. E uma lágrima brilhou nos seus olhos quando acrescentou: não, não, por mais aflitos que estejamos, ainda não chegamos a esse ponto. Oh, não, disse minha mãe, não há nenhuma necessidade disso. É apenas um capricho dela. Não diga bobagem, menina malvada, pois, assim como está pronta a nos deixar, você sabe muito bem que não poderemos nos separar de você. Eu fora silenciada por aquele dia e pelos muitos que se seguiram, mas nem assim abandonei o meu acalentado plano. Mary recebeu seus materiais de desenho e se pôs a trabalhar com afinco. Também recebi os meus, mas enquanto desenhava, pensava em outras coisas. Como seria delicioso ser uma preceptora, sair para o mundo, entrar numa nova vida, agir independentemente, exercitar faculdades sem uso, testar forças desconhecidas, ganhar meu próprio sustento e alguma coisa para confortar e ajudar meu pai, minha mãe e irmã, além de desobrigá-los da minha provisão de comida e roupa, mostrar ao meu pai de que sua pequena Agnes era capaz, convencer mamãe e Mary de que eu não era a criatura incapaz e imprudente que elas pensavam. E depois, como seria lindo receber a responsabilidade de cuidar de crianças e educá-las. Não importa o que dissessem os outros,
Eu sentia que era absolutamente competente para a tarefa. A lembrança clara dos meus próprios pensamentos na primeira infância seria um guia mais confiável que as instruções do conselheiro mais maduro. Tinha apenas de me lembrar de como eu era na idade dos meus alunos e saberia de imediato como ganhar a confiança e o afeto deles, como despertar a contrição nos que erram, como aumentar a audácia dos tímidos e consolar os angustiados, como tornar praticável a virtude, desejável a instrução e a religião atraente e compreensível. Uma tarefa deliciosa, ensinar a ideia jovem como atirar, treinar as jovens plantas e observar os botões se abrindo dia após dia. Mesmo influenciada pelas opiniões familiares, decidi continuar perseverando. Embora o medo de desagradar a minha mãe ou angustiar os sentimentos do meu pai tenha evitado por vários dias que eu retomasse o assunto. Afinal, voltei a mencioná-lo privadamente para minha mãe e, com alguma dificuldade, consegui obter dela a promessa de se empenhar a meu favor. O consentimento relutante do meu pai foi obtido em seguida e depois, apesar de Mary ainda murmurar sua desaprovação, minha querida mãe começou a procurar uma colocação para mim. Escreveu para os parentes do meu pai e também consultou anúncios nos jornais. Havia muito ela tinha abandonado toda comunicação com sua própria família. Uma troca formal de cartas ocasionais fora tudo que ela tivera depois do casamento, e jamais pediria ajuda a eles num caso daquela natureza. Meus pais tinham se isolado tão longa e completamente do mundo que só depois de muitas semanas foi possível encontrar uma colocação aceitável para mim. Para minha grande alegria, decretou-se que eu devia cuidar de uma jovem família de certa senhora Bloomfield, amiga de juventude da minha querida e afetada tia Gray, que assegurou ser ela uma mulher muito bondosa. O marido era um comerciante aposentado que tinha acumulado uma bela fortuna, mas se negava a pagar um salário acima de 25 libras à instrutora dos seus filhos. Aceitei alegremente o emprego, em vez de recusá-lo, o que meus pais pareceram considerar o melhor plano. Mas
Algumas semanas ainda deveriam ser dedicadas à preparação. Como me pareceram longas e tediosas aquelas semanas. Ainda assim, foram felizes, cheias de esperanças brilhantes e expectativas ardentes. Com que prazer peculiar eu acompanhei a confecção das minhas novas roupas e depois a arrumação da minha bagagem. Mas havia também um sentimento amargo misturado com essa ocupação. E quando tudo estava pronto para minha partida na manhã seguinte, e se aproximava a última noite em casa, uma angústia repentina pareceu crescer no meu coração. Minha querida família parecia tão triste e falava-me com tamanha ternura que eu mal conseguia evitar a inundação dos meus olhos. Mas ainda assim fingia estar alegre. Tinha dado um último passeio com Mary pelo pântano, minha última caminhada pelo jardim e em torno da casa. Havia alimentado nossos pombos pela última vez. As lindas criaturas que ensináramos a bicar os grãos na nossa mão. Tinha acariciado pela última vez as suas costas macias, quando se juntaram no meu colo. Tinha beijado ternamente os meus favoritos, o par de pombos brancos de cauda em leque. Tinha tocado a minha música favorita no velho piano e cantado a minha última canção para o papai. Não a última, esperava, apenas a última, pelo que me parecia seria um longo tempo. E talvez, quando fizesse novamente essas coisas, seria com sentimentos muito diferentes. As circunstâncias poderiam ter se alterado, e essa casa poderia não ser mais meu lar. Minha amiguinha querida, a gatinha, com certeza estaria mudada. Estava se tornando uma linda gata e quando eu voltasse para uma visita rápida de Natal, já teria esquecido sua companheira e nossas alegres brincadeiras. Tinha brincado com ela pela última vez. E quando acariciei seu pelo macio, enquanto ela ronronava no meu colo, senti uma grande tristeza que só conseguia disfarçar com grande dificuldade. Então, na hora de dormir, quando fui com Mary para o nosso quarto tranquilo, onde minhas gavetas já estavam vazias, assim como o meu lado de prateleiras de livros, e onde, a partir de agora, ela dormiria sozinha, numa solidão melancólica, como ela dizia, meu coração se apertou mais que nunca. Senti que estava sendo egoísta
e que era um erro persistir em abandoná-la. E quando me ajoelhei ao lado da minha cama, rezei mais fervorosamente que nunca por uma bênção para ela e para os meus pais. Para esconder a minha emoção, enterrei o rosto nas mãos, que logo ficaram banhadas em lágrimas. Quando me levantei, percebi que ela também chorava, mas nenhuma de nós falou. Em silêncio, nós nos entregamos ao repouso, aproximando-nos da consciência de que iríamos nos separar em breve. Mas amanhã trouxe uma renovação da esperança e da coragem. Eu deveria partir cedo para que o coche que me levaria, alugado do Sr. Smith, cortineiro, vendeiro e vendedor de chá da cidade, pudesse voltar no mesmo dia. Levantei-me, me vesti, tomei um rápido de jejum, recebi os abraços carinhosos de meu pai, minha mãe e minha irmã, beijei a gata, para grande escândalo de Célie, a empregada, e apertei sua mão. Subi no coche, puxei o véu sobre o rosto e então, e só então, irrompi numa catarata de lágrimas. O coche partiu. Olhei para trás, minha mãe e irmã queridas ainda estavam paradas à porta, olhando-me e acenando a Deus. Respondi ao aceno e rezei a Deus, pedindo do fundo do coração que as abençoasse. Descemos a colina e não pude mais vê-las. Amanhã está fria, senhorita Agnes, observou Smith. E também escura, mas vamos chegar ao seu destino antes de cair essa chuva. Sim, espero que sim, respondi com toda a calma possível. Houve muita chuva esta noite. Sim, este vento frio vai ajudar a afastá-la agora. Talvez ajude. Aqui terminou o nosso colóquio. Cruzamos o vale e começamos a subir a colina oposta. Durante a subida, olhei novamente para trás. Lá estava a torre da aldeia e, além dela, a velha paróquia cinzenta, aquecendo-se ao raio inclinado de sol, um raio fraco. Mas a aldeia e as colinas em volta ainda estavam na sombra. Saudei o raio de sol com o bom presságio para nossa casa. Com as mãos apertadas, implorei com fervor por uma bênção para toda a minha família e me virei rapidamente, pois vi que o sol estava se afastando. Evitei a todo custo outro olhar para não vê-la numa sombra melancólica como o restante da paisagem.